Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otávio Carvalho de novo na área e essa semana na mentoria eu quero falar com vocês sobre o planejamento de vocês e como que você deve definir o que fazer durante sua semana. Se você é aluno de terceiro ano de ensino médio ou se já terminou o terceiro ano de ensino médio e está num cursinho, seja ele presencial ou online, uma das grandes questões e dos grandes problemas que você deve estar enfrentando é exatamente como organizar o que você vai estudar ao longo da semana. Eu gosto de dividir para os meus alunos em duas situações que você precisa definir já de cara. Quais serão suas tarefas ao longo da semana e dentro dessas tarefas, quais metas você deverá cumprir. E é claro que aqui a gente depende de como vai estar dividido o seu tempo disponível para estudo. Então a primeira coisa que você vai fazer é montar um quadro de rotina, tipo esse aqui, em que você escreve exatamente o que você faz em cada momento da semana. Eu vou até disponibilizar esse quadro aqui para vocês, esse modelinho, mas é importante que você marque inicialmente quais são os seus compromissos fixos da semana. Então, eu tenho aula do cursinho, eu tenho uma atividade esportiva que eu faço todos os dias ou algumas vezes na semana, psicólogo, médico, igreja, tudo que você tem de compromissos fixos você vai colocar dentro desse quadro de rotina. E aí uma coisa que geralmente o aluno faz errado então, enquanto eu não tenho compromisso, eu tenho que estar estudando. Não é bem assim, né? Porque você vai precisar de alguns momentos para você almoçar, para você jantar, para você lanchar, para você estar com a sua família ou então com as pessoas próximas a você e até para você descansar. Então, depois que você marcar todos os seus compromissos fixos e a parte que você vai estar dormindo, pega o que restou e divide 2/3 para estudar e 1/3 para descanso, ou para lazer, ou para família, tá? Isso significa, por exemplo, que se você tem aula de manhã e à tarde em um dia, naquele período da noite, dificilmente você vai conseguir ser muito produtivo. Então, se você tem 3 horinhas, separa ali 2 horas para você fazer listas de exercícios que você teve no dia e deixa 1 hora para você descansar. Lembra que você já descontou aqui os momentos de refeição e os momentos de sono, evidentemente, né? Beleza, feito esse quadro de rotina, agora você vai definir as tarefas que você tem ao longo da semana. E dentro das tarefas, você tem que pensar em 3 coisas. 3 tipos de tarefas diferentes. Um tipo de tarefa é assistir a aula, tá? E aqui eu quero que você seja criterioso para assistir aulas, videoaulas na internet. A maioria das videoaulas que tem na internet, que estão lá no YouTube, que você vai assistir depois da escola ou depois do cursinho, são aulas básicas. São aulas apresentando o topo da teoria. E às vezes você não precisa dessas aulas. Então isso é algo que você precisa julgar, se aquela aula é importante ou não para o seu desenvolvimento dentro do conteúdo. Pô, e aí como que eu faço para saber isso, Otávio? Você vai aplicar uma lei que eu gosto de chamar de Lei dos 5. O que é isso? Se eu coloquei que eu vou estudar biologia hoje, na escola eu estou estudando citologia, por exemplo, eu vou pegar 5 exercícios da apostila da escola ou do cursinho e vou tentar resolver esses 5 exercícios. Se eu acerto 4 ou 5, significa que eu já estou com uma base teórica legal. Então eu não preciso assistir uma aula daquela matéria. Os exercícios que eu errei, eu estou errando por falta de ferramenta de resolução de questão ou por falta de um aprofundamento teórico, que aí você vai conseguir só em um livro ou em uma aula maior, mais específica. Se você acerta menos de 3, 2, 1 ou nenhum, isso pode ser um sinal de que você está com a teoria fraca. E aí vai ser importante você assistir uma videoaula inicialmente para você relembrar as bases teóricas daquele conteúdo e a partir dessas bases teóricas conseguir fazer mais exercício. Lembra que eu falei que são 3 tipos de tarefa? Uma das tarefas é assistir a aula e você vai saber agora quando que você deve ou não assistir uma videoaula. O segundo tipo de tarefa que você determina é resolução de questão. E olha só, esse é o tipo mais importante da semana. Então, durante a semana você tem que ter momentos todos os dias para resolver questões, especialmente as questões que sejam específicas para a prova que você vai fazer. Você vai fazer FUVEST, questões da FUVEST. Você vai fazer ENEM, questões do ENEM. Vai fazer Unicamp, questões da Unicamp. Vai fazer UERJ, questão da UERJ. Beleza? E a última tarefa que você vai ter ao longo da semana são revisões. Revisões que precisam ser revisões periódicas. E essa revisão não é ficar relendo o material. Então existem várias técnicas de revisão que eu vou explicar para vocês aqui em outros vídeos que você vai poder aplicar durante a semana. Então suponha que na segunda-feira você definiu que a tarefa que você vai ter no dia vai ser resolver questões de biologia e revisar um conteúdo de química que você viu na semana passada. Você sempre vai montar seu dia com pelo menos 2 tarefas. Então você sempre vai ou assistir uma aula e fazer questões, ou fazer questões e fazer revisão, ou assistir uma aula e fazer revisão. O número de matérias que você vai conseguir estudar ao longo do dia, aí é muito específico, depende da dificuldade da matéria e de quanto tempo você tem livre. Isso é algo que você vai ter que calibrar ao longo do ano. Agora, algo muito importante. Lembra que eu falei que além das tarefas você tem que definir metas? Pois é, como que você vai definir metas? Muito específico. Uma meta funciona quando ela é específica, mensurável, ou seja, você consegue medir o que você tem que fazer, alcançável, então é algo que você consiga realmente realizar, realista, porque tem que ser compatível com o que você sabe de conteúdos hoje, e ela tem que ser temporal, ou seja,
Hoje eu quero assistir uma videoaula de citologia e resolver 15 questões de citologia. Isso vai estar lá no seu planejamento e você tem que cumprir essa meta. Uma boa técnica que eu uso para você não procrastinar é, quando você cumpre a meta, você ganha uma recompensa. Então, se você cumprir todas as metas da semana, por exemplo, você vai poder ir ao cinema no domingo, ou assistir aquela série que você ama no sábado, ou sair com seus amigos no sábado à noite. Se você não consegue cumprir todas aquelas metas, você vai ter que passar o final de semana correndo atrás. Quando você faz isso, você vai alcançar, com poucas semanas, 3, 4 semanas montando esse planejamento, você vai conseguir alcançar um planejamento ótimo, alguma coisa que se encaixe realmente dentro da sua rotina. Gostou dessas dicas? Na próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre os conteúdos recorrentes e como que você vai, dentro dessas tarefas, determinar quais são os conteúdos mais importantes, porque não vai dar tempo de você estudar tudo pro Enem não, tá bom? Aproveita que se você ainda não tá me seguindo nas redes sociais, me segue, tá? YouTube, TikTok, Instagram, é sempre Professor Otávio Carvalho e continue estudando para você buscar a sua aprovação. Me segue para eu te ajudar a acelerar a sua aprovação. Um forte abraço.